Capítulo 91 Desafiado na ponta da lança. Na praça de Ajlar da matriz de 10.000 assassinatos. Julian estreitou os olhos para Lin Ming. Sem dizer uma palavra, sua aparência voltou ao normal, mas no brilho desses olhos estreitos havia um arrepio gelado. Lin Ming e Julian se olharam com indiferença externa. Seu conflito terminaria no combate mais cedo ou mais tarde, mas Julian não pensou que o dia chegaria tão rápido. Lan Yunyu estava em silêncio em um canto do bosque de bambu-espada. Ela estava em uma perda completa olhando aquele número incompreensível na pedra de classificação. Ela olhou para o confronto entre Julian e Lin Ming e ficou totalmente confusa. Como as coisas chegaram a isso? Muitas pessoas na plateia ainda ficaram bobas chocadas com o resultado. Neste momento, o diácono responsável pela matriz de 10.000 assassinatos abriu a boca e de repente disse: Lin Ming, parabéns por alcançar a classificação 62 na matriz de 10.000 assassinatos. De acordo com os regulamentos da Casa Marcial, assim que você entrar nos 80 melhores rankings entre os discípulos, você ganhou as qualificações para desafiar qualquer discípulo da Morada Celestial. O vencedor entrará na Morada Celestial e o perdedor será eliminado e entrará no Salão da Terra. A Morada Celestial do Palácio Marcial dos Sete Mistérios tinha exatamente 72 pessoas. Essas pessoas estavam lá por causa de suas habilidades de combate, mas sua força pode não ser ordenada nas classificações da matriz de 10.000 assassinatos. Embora os rankings da pedra de classificação julgassem a força básica de um indivíduo, às vezes existiam discrepâncias. Por exemplo, especialidades específicas, como um assassino, que não se destacam no estilo de luta contra a frente da matriz de 10.000 assassinatos. Mas em termos de matar um humano, eles geralmente podem superar sua classificação para vencer alguém. Portanto, os regulamentos do Palácio Marcial dos Sete Mistérios estipulam que uma vez que entrou nos 80 melhores rankings da pedra de classificação, eles obteriam as qualificações para desafiar um discípulo da Morada Celestial. De um modo geral, para este desafio, frequentemente escolhiam o pior classificado da Morada Celestial. Lin Ming olhou a pedra de classificação. Na pedra de classificação, os nomes dos discípulos da Morada Celestial eram um pouco maiores que os do Salão da Terral. Era fácil ver que o pior classificado na Morada Celestial era uma menina de 17 anos chamada Bai Honggrong, classificação 75. Bai Honggrong acabou por estar presente durante esta guerra de classificação. Ela parecia extremamente lamentável ao ver Lin Ming virar os olhos para a pedra de classificação. Ela sabia que não tinha nenhuma chance em frente a ele. Para atingir a posição 62 em 4 varas de incenso e uma respiração de tempo, mesmo que houvesse 2 dela, não tinha sonhos extravagantes que pudesse superar um gênio tão monstruoso. Ela teve que pelo menos simbolicamente lutar contra ele. Ela simplesmente não podia jogar a toalha e admitir a derrota. Ela teve que lutar contra ele com honestidade e justiça. Ela só podia esperar que este sujeito anormal mostrasse alguma misericórdia e não era muito cruel. Bai Honggrong estava consciente de sua própria situação, ela já se entregou ao destino. Os olhos de muitos desses presentes caíram sobre Bai Honggrong. Todos esperavam que este Bai Honggrong perdesse. Uma garota foi capaz de ganhar simpatia pelos outros, especialmente este Bai Honggrong, que sempre foi diligente em seu cultivo. Se aquele que se encontrou com tal calamidade desta vez era um menino, as chances eram de que a maioria das pessoas teria a sensação de ter prazer na desgraça de outros. Você decidiu? Perguntou o diácono. Eu decidi. Lin Ming respondeu. Ainda tenho uma pergunta. Existem restrições sobre a configuração de tempo desse desafio. O tempo é decidido por você, mas de preferência dentro de um mês. Se a sua classificação cai fora do top 80, então você também perde as qualificações para desafiar. Entendo, obrigado diácono senhor aprendiz. Você escolheu.
Eu preciso do nome para reportar ao ancião responsável da morada celestial por esses assuntos. Eu escolhi. O tempo é em um mês. Quanto a quem, Lin Ming virou a cabeça. Ele ergueu sua lança e apontou diretamente para um homem que o olhava com olhos estreitados. Eu escolho Juyan. Juyan. Todo mundo que ouviu esse nome congelou. Especialmente Bai Honggrong, cujo rosto se encheu de uma incrédula expressão de descrença. A praça de Ajlar inteira ficou em silêncio absoluto. O que esse Lin Ming escolheu foi Juyan. Muitas pessoas, no início, pensaram que ouviram errado, mas olhando para quem a lança de Lin Ming estava apontada, estava claramente dirigida para Juyan. Provocação. Desafiando alguém na ponta da lança. Esta foi simplesmente uma provocação sem dissimulação. Classificado 32, Juyan. Este Lin Ming simplesmente não para de surpreender a todos. Esse Lin Ming, ele ficou louco. Os lábios de Murongzi se contraíram. Ela murmurou, não? Eu sou a louca. Se este Lin Ming é louco, e ele faz coisas loucas e cria milagres loucos, então, se ele não está louco, eu sou louca. Bai Jingyun também ficou espantado. Esse Lin Ming foi ousado. Que coragem! Ele estava preparado para superar Juyan em um mês. De 62 a 32, tinha que saber que a classificação era exponencialmente mais difícil quanto maior foi. De 162 a 132 não seria difícil, mas de 62 a 32, a dificuldade aumentaria várias vezes. Ela usou um ano inteiro para ir de 65 para 26. Esse crescimento parecia alto, mas a verdade era que era limitado. Porque este ano, 20 discípulos que estiveram na frente de Bai Jingyun se formaram na casa marcial. Então Bai Jingyun tinha realmente avançado 19 fileiras. Isso se tornou interessante. Taku disse com um sorriso irônico. Eu não vim hoje em vão. Este Lin Ming parece ter um rancor com Juyan. Caso contrário, por que ele procuraria tão alto? Realmente um relacionamento horrível. Eu senti o corpo de Juyan piscar um momento atrás com intenção assassina, mas foi instantaneamente escondido. Lin Ming desafiou Juyan na ponta da lança. Isso também foi uma espécie de provocação, Ling Sen disse. Embora o momento em que Juyan tivesse explodido em uma intenção assassina não fosse óbvio, Ling Sen conseguiu senti-la pelos muitos anos que passou no campo de batalha. Ele também teve sua intenção marcial Ashura, então ele era particularmente sensível à intenção assassina. Juyan é uma pessoa implacável. Embora ele tenha uma base aristocrática, ele é realmente alguém que afunda todo o seu coração em cultivar diligentemente. Ele é muito forte, e não só isso, mas esse tipo de pessoa não tem falta de ambição. No futuro, ele provavelmente se juntará ao governo. Até eu mantive vários pontos de atenção sobre ele. Agora, este Lin Ming desafiou Juyan, eu realmente quero ver. Taku lambeu os lábios com entusiasmo. Ele era um subordinado do exército, e provavelmente retornaria no futuro. Era melhor para ele não se envolver nessas lutas. Qual seria o resultado após um mês? Ninguém ousou adivinhar. Se fosse antes, então eles diriam que Lin Ming era um idiota que tinha mordido mais do que ele poderia mastigar. Mas, no momento, Lin Ming criou milagre após milagre, e ninguém ousou olhar para baixo em um único cabelo dele. O que? Lin Ming desafiou Juyan. E ele desafiou-o na ponta da lança. É possível que ele tenha alguma inimizade com Juyan. No Palácio Oriental, o príncipe herdeiro acabou de receber a notícia de que Lin Ming havia desafiado Juyan. Ele gritou seu nome e também se referiu a ele pela ponta da lança. Realmente é incomum. Entre essas duas pessoas, deve haver alguns assuntos. Mui também disse. Se realmente há rancor, minhas chances apenas aumentaram. Este Juyan é um primo do meu 10º irmão.
Julian já está unido ao meu 10º irmão como um. Eles compartilham a glória e também a derrota. Não sei que tipo de relação existe entre Lin Ming e Julian. Parece que há algumas negligências na minha informação. Para os assuntos entre Lin Ming e Lan Yunhui, exceto Lin Xiaodong, outros poucos conheciam. A inteligência que o príncipe herdeiro recolheu era principalmente sobre os antecedentes de Lin Ming e sobre a situação dos pais, não era um relatório completamente exaustivo. Peng. O copo de chá na mão do príncipe Nuvem foi esmagado. Ele tinha recebido o talismã transmissor de som ao mesmo tempo que o príncipe herdeiro. Nomeando Julian em um desafio, referindo-se a ele pela ponta da lança, este definitivamente não era um bom sinal. Se não houvesse ódio entre eles, por que Lin Ming pularia por tantas pessoas para encontrar Julian? Este Julian, ele está realmente causando problemas para mim. As sobrancelhas do 10º príncipe inclinaram-se para cima como cimitarras e retorcidas juntas. Julian pertencia ao lado de sua mãe. Sobre parentes da família da esposa ou da mãe, em geral, independentemente de ser um príncipe ou um imperador, eles escolhiam mais do lado da mãe. Desde a antiguidade, era muito comum que a família da esposa ou a família da mãe tomassem o poder. Por exemplo, a imperatriz ou a imperatriz viúva confiaria responsabilidades pesadas à sua família e causaria o seu poder a disparar. Mas uma vez que sua influência se infla, então haveria conspirações e tramas para controlar a corte. Haveria rebeliões e parcelas do lado feminino para aproveitar o poder. Contudo, essa foi uma fase crucial para o príncipe Nuvem em sua luta. Qualquer coisa que pudesse dar-lhe um impulso foi bom. Julian era uma pessoa talentosa, e o príncipe Nuvem estava disposto a deixá-lo trabalhar como seu subordinado, mas ele não tomaria Julian como um seguidor confiável. Alguém como Julian era simplesmente muito ambicioso. Passe a ordem, quero que Julian venha me ver hoje à noite. O 10º príncipe queria inquirir sobre o motivo da briga entre Julian e Lin Ming, e ver se ele poderia converter Lin Ming de um inimigo para um amigo.